O texto que vou ler e sobre o qual vamos tecer algumas considerações é um texto hiper conhecido quando nós tratamos da grande ordem de Cristo, o ID, a missão que a igreja julga ter recebido do próprio Senhor. A Bíblia chama de grande comissão. O texto está em Mateus capítulo 28, e eu quero ler do verso 16 em frente. Abra sua Bíblia, mesmo que você saiba de cor. Ellen White, no livro Educação, diz que há poder na palavra de Deus. O poder que criou os mundos está aqui. Portanto, ainda que a gente tenha a Bíblia no computador, tem Bíblia projetada, carregue, por favor, a Bíblia na sua mão. E abra a Bíblia. Por favor, quando forem fazer trabalho missionário com as pessoas, ensine as pessoas a abrirem a Bíblia. Uma frase, não sei quem é o autor, que buscando resumir o ministério de Lutero, diz que Lutero fez todas aquelas mudanças na história da igreja, colocando a Bíblia e o inário na mão do povo. E às vezes a gente fica pensando se para terminar a obra nós não estamos tirando a Bíblia e o inário da mão do povo, né? Precisamos ter Bíblia e inário na mão. Ainda que todos os recursos tecnológicos devam ser usados e são úteis, e não deixem de usar na sua igreja, mas não deixe a Bíblia fora do seu alcance. A partir do verso 16, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Um slogan da nossa igreja diz comunhão, relacionamento e missão. Eu queria usar o comunhão e missão, que também já foi um slogan nosso, e queria inverter a ordem. Missão e comunhão. Primeira coisa, no verso 16, os discípulos foram para um lugar que Jesus designou. Parece que era um costume de Jesus marcar encontros com as pessoas. Lembra, na noite do temporal sobre o mar, ele tinha dito: peguem o barco, vão até tal lugar. Lá encontro vocês. Falando sobre o céu, ele disse: eu vou. Você não lamenta, não fica triste, eu volto e levo você para lá. Jesus gosta de marcar encontros. Um escritor adventista famoso, que me impressionou muito e acabo repetindo em vários sermões a mesma expressão, esse escritor dizia assim: o cego foi a Cristo como estava cego, o coxo foi a Cristo como estava coxo, a mulher foi a Cristo como estava pecadora. Eles iam a Cristo como estavam, mas não voltavam como eram. O cego voltou vendo, o coxo voltou andando, e a mulher voltou perdoada e purificada. Jesus gostava de marcar encontros. E aqui diz, ele designou um lugar. O lugar da comunhão. O lugar da leitura da Bíblia, da oração e da meditação. Esses dias retuitei uma frase de Timothy Keller, que diz assim: oração é algo tão grande que onde quer que você olhe na Bíblia, ela está lá. Por quê? Porque onde quer que Deus esteja, a oração está. Olha que frase bonita. E é verdade, se você abrir a Bíblia assim, folheando para qualquer página, você vai encontrar uma oração ali. E a verdade é que onde Deus está, a oração está. Eles foram ao lugar que Jesus designou. É óbvia a lição. No mesmo livro Educação, Ellen White diz: Deus tem uma tarefa e um lugar para você desempenhar essa tarefa. Seja encontrado quando o Senhor voltar naquele lugar, cumprindo aquele dever.
o servo da parábola foi encontrado cumprindo o dever, o servo fiel. O servo fiel não estava lá e não cumpriu o dever. Se você se lembrar daquela distinção feita por muitos estudiosos sobre João, o discípulo amado, e Judas, o traidor, a distinção principal entre os dois é que sempre João estava lá e nunca Judas estava lá. Você abre um trecho do Evangelho, lê, João está ali por perto. Procura Judas, não acha. Ellen White diz que Judas também amava a Jesus, mas porque não se valeu da proximidade com ele, um dia o traiu. João tinha um espírito bem mais difícil que o de Judas, né? E era rude, mas pelo companheirismo com Cristo teve a sua vida transformada. Jesus marca encontros. Esteja lá. Segunda coisa, diz que eles o adoraram. Adorar é reconhecer a distinção divina. Deus é distinto de nós. Deus está onde a gente está. Deus é onipresente, está em todo lugar. Mas as coisas de Deus são diferentes das nossas coisas. O exemplo antigo do Velho Testamento, durante a peregrinação pelo deserto, o povo acampava em barracas, e Deus disse, façam uma barraca para mim também, para que eu possa estar no meio de vocês. Mas a barraca de Deus era diferente das barracas comuns. Quando chegaram na terra prometida, cada um fez sua casa, Deus disse também que era minha. 2 vezes, né? Depois do exílio babilônico, também pediu, vocês estão morando em casa, é minha. Mas a casa de Deus é diferente da casa dos homens. Adorar é reconhecer essa distinção divina. Ele está sempre disponível, sempre próximo. Mora num lugar altíssimo, tão elevado que não pode ser alcançado, mas a Bíblia diz, mora também no coração do humilde crente. Adore a Deus. Reconheça a grandeza infinita de Deus, diante do nosso tamanho assim. Deus está conosco, mas é diferente de nós. Amém. 3, duvidaram. Bom, aqui uma verdade inesperada. Eles eram discípulos. Você sabe que a expressão discípulos não se aplicava só aos 12. Na verdade, Jesus teve os 70, além dos 12, e depois todo mundo que vinha era chamado discípulo. Contudo, aqui diz, eram os 11, viu? Judas não fazia mais parte. Eram aqueles. Os que tinham convivido com o Senhor e tinham recebido a bênção da influência transformadora de Jesus. Aqueles para quem Jesus tinha dito, não pesquem mais peixes, agora pescarão homens. E alguns desses duvidaram. A pergunta, discípulos duvidam? Sim, Senhor, discípulos duvidam. Não são super-homens, são pessoas comuns. No caminho para Emaús, 2 duvidaram. Se você for um pouco antes, João Batista na prisão, o precursor, aquele que Jesus disse não tem um nascido de mulher maior do que ele, duvidou, hein? Mandou um emissário perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Em Éfeso, Paulo chegou e encontrou, diz o livro de Atos, discípulos que precisavam ser rebatizados. Discípulo tem que ser rebatizado? Algumas vezes, sim. Interessante que, escrevendo aos Efésios, Paulo diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e alguns acham que com aquela expressão anulam a possibilidade de rebatismo. Não, senhor. Foi para aquela igreja, e foi naquela igreja, que Paulo rebatizou pessoas chamadas discípulos. Discípulos são pessoas comuns, sujeitas às mesmas fragilidades que nós todos. Quarta coisa que diz, receberam ordens. É muito comum que nos encontros com Deus a gente receba ordem. Você vai se lembrar de algumas. Os 10 mandamentos, por exemplo, são ordens. Às vezes, algumas ordens de Deus são difíceis de se cumprir. Por que Deus dá ordens difíceis de cumprir? E um escritor, tratando sobre isso, disse,
se fossem muito fáceis, restaria a impressão de que a gente pode fazer alguma coisa para agradar a Deus. Assim, Deus dá ordens difíceis, que é para a gente entender que a gente depende dEle. Que sem a força dEle, nós não conseguiremos fazer nada. Ele garantiu, em mim, vocês podem, mas sem mim, não conseguem. Falando sobre a seara da terra, aquela cena em que Jesus, a Bíblia diz que lamentou, olhando a multidão lá embaixo, errante como ovelhas que não têm pastor, Jesus disse a frase famosa, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Qual é a próxima recomendação? Se a seara é grande e os ceifeiros são poucos, trabalhe em dobro para dar conta do recado. Um outro autor disse, quando há uma grande ceifa para ser colhida e poucos ceifeiros, muito bom grão será desperdiçado. Então, Jesus não disse trabalhe em dobro. Jesus disse, orai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Quinta coisa, receberam promessas. Eu estou convosco. Eu acompanho o seu trabalho até que ele esteja terminado. Não vai deixar a gente na mão. Não vai entregar uma tarefa e sair para o outro lado e deixar a vida tocar seu rumo. Como acreditam os deístas, né? Guilherme Miller era deísta, acreditava que Deus deu corda no mundo como se o mundo fosse um relógio no universo e depois deixou funcionando. A energia era de Deus, mas ele não estava nem aí. Não. Deus diz, eu estarei com vocês. 6, ele diz qual o poder que está disponível para se cumprir a tarefa. Ele diz, é o poder que venceu a morte. Eu morri, eu ressuscitei, portanto, todo o poder me é dado, no céu e na terra. E com esta autoridade, posso lhe fazer um comando, posso lhe dar um comando. Ordens de Deus com promessas não são novidades na Bíblia. Quer ver uma? Deuteronômio capítulo 28, que diz lá, se você cumprir, se você fizer, se seguir a ordem que eu vou lhe dar, o Senhor teu Deus vai te exaltar. Ainda diz assim, bendito serás no campo e bendito serás na cidade, e bendito o fruto do teu ventre. Eu gosto de ler esse texto quando a gente faz dedicação de criança. Bendito o fruto do teu ventre. A expressão aplicada para Maria a respeito de Jesus é uma expressão do Velho Testamento. Quer dizer, há um comando e há uma promessa, que é outro. O mandamento, honra teu pai e tua mãe. E o que acontecerá com você? Teus dias na terra se prolongarão. Foi um bom filho você? Cuidou bem do velhinho e da velhinha? Há uma promessa de Deus para você. Vai ter vida longa. Você sabe que nesse período que trabalho na Oeste, eu perdi meu pai e minha mãe. E minha irmã, a única irmã que eu tenho, cuidou de ambos. Cuidou do pai até o pai morrer. Cuidou da minha mãe até minha mãe morrer. E eu viajando por esse mundo. De vez em quando, indo lá para ver. Minha irmã é uma cristã extraordinária. Ela tem problemas de saúde. E eu disse para ela, fica tranquila, você vai morrer depois de mim. Você cuidou bem do pai e da mãe. Deus seja louvado. Um mandamento com promessa. Talvez o mais famoso e antigo, Josué capítulo 1, verso 9. Todos os comportores dizem, decor, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Onde quer que fores, onde quer que andares. Pensa que a promessa é só de Mateus lá no final? É do Velho Testamento.
faz o que Deus manda, Deus vai estar com você. E é nessa ordem que eu coloquei o título do meu sermão. Existe uma promessa de comunhão contínua, de que Deus nunca nos abandonará. E essa promessa foi feita no contexto da missão, no contexto de uma ordem de Deus. Alguém poderia dizer, bom, se Deus está comigo todos os dias, em todos os lugares, posso ir num motel, cometer um adultério, Ele vai comigo. Não, isso não é missão. Posso ir em tal lugar, fazer tal coisa, ou comer tal coisa, ou usar tal tipo de... na companhia de qualquer pessoa. Não, isso não é missão. Deus está em todo lugar sempre. Não vamos discutir aqui a questão da onipresença de Deus. A promessa de que estaria com você para cuidar, para orientar, como aquela voz ouvida aqui atrás, quando estiver para te desviar para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de ti dirá, esse é o caminho, ande nele. Esse tipo de promessa está vinculado na Bíblia à missão. Eram discípulos, como nós, frágeis, capazes de duvidar, mesmo tendo convivido com a própria presença física do Senhor. Portanto, discípulos não são uma elite super treinada como um pelotão especial de combate para as batalhas do Senhor. Não são. Nós nos acostumamos a pensar que são. E a gente faz uns cursinhos para treinar os irmãos, e a gente acaba chamando aqueles cursinhos de discipulado, e depois dá um diploma. E dá a impressão que discípulo é aquele irmão que foi no cursinho. Ou aquele irmão que veio no concílio de anciãos. E vai receber um certificado. A gente aqui também dá um certificado, né? Aprendeu, assistiu classes, anotou uma quantidade de coisas, agora é discípulo. Não. Discípulo não é uma elite da igreja. O discípulo é todo aquele que foi trazido para a verdade por outro discípulo. Jesus disse, vão e façam discípulos. A expressão membro de igreja é uma expressão muito boa, mas não faz parte da comissão que Deus deu. Ele não disse, saiam pelo mundo batizando gente para encher os bancos da sua igreja. Ele diz, vão e façam discípulos. Quem são os discípulos? São seguidores, aprendizes, que obedecem. Quantos são eles? A princípio, 12, depois 70, depois os milhares convertidos no Pentecostes. Finalmente, segundo João 17, verso 20, Jesus orou por todos os discípulos, aqueles que estavam ali e aqueles que se converteriam pelo trabalho deles. Discípulos trabalham unidos. Jesus, falando com o Pai sobre os discípulos, disse, como tu me enviastes, eu também os envio. Quer dizer, como Cristo e o Pai são um, na missão nós podemos ser um com o nosso Senhor. Discípulos conhecem Deus através da missão. E se não experimenta a missão, experimenta senso de culpa. Você talvez saiba do que eu estou falando, né? Você deixou passar uma oportunidade, você pensa, puxa vida, perdeu uma pessoa. Já contei para vocês uma família que eu dava estudos bíblicos no meu primeiro ano aqui em Campinas. Uma família de uns 10 filhos, daquelas grandes que havia antigamente. E eu dava estudos bíblicos com toda dedicação, mas com aquela aplicação de teologando recém-formado. Tem alguns aqui, né? Deus os abençoe. Achando que sabe tudo. Eu era assim. Os novatos de hoje não são mais assim. Eu era assim. E dei os estudos. E fui indo cada semana. Cantava com eles, tocava minha sanfona. E um dia eles falaram assim, nós temos uma surpresa para você. Eu falei, rapaz, o que é? Ele falou assim, nós vai tudo batizar. Eu falei, oh, que maravilha, rapaz, Deus seja louvado. Ele falou, gente simples, né? Ele falou assim, e nós quer que você vá assistir. Eu falei, mas como é que eu não vou assistir? Estou dando estudo bíblico para vocês e para batizar. Não, é que nós vamos batizar na congregação. Rapaz, perdi.
Fiz e não soube fazer. E fiquei com senso de culpa. E vou lhe dizer, não tenha medo de rir de você mesmo, não tenha medo de reconhecer seus erros. Eu rio de mim e reconheço meus erros. Perdi todos eles. A graça de Deus os alcança de algum jeito. E eles eram gente fiel, e Deus sabe como tratá-los. Mas algum erro eu cometi. E passei a sentir culpa. E quantos de nós, né? Tem até uns pregadores que gostam de pregar, querendo motivar o trabalho missionário, amontoando culpa na sua cabeça. E eles assim, olhe, no curto espaço de tempo que durou o meu sermão, tantas mil pessoas já morreram no mundo, e se elas morreram sem conhecer o Senhor, elas estão perdidas. E se elas não conheceram o Senhor porque você não pregou, você é o culpado. E o sangue daquele inocente está sobre a sua cabeça, nas suas mãos. Você sai da igreja, ai meu Deus do céu, vou ter que pregar para alguém, porque não quero que a pessoa morre, depois eu sou o culpado. Nem está pensando no outro, está pensando em si. Eu não quero ser o culpado. Ou o pregador prega aquele sermão que eu fiz aqui 2 anos atrás, lendo o texto de Ellen White, que no céu todo mundo terá uma coroa, na coroa haverá estrelas, não haverá coroa sem estrelas, cada estrela é uma alma que você ganhou, então se você não ganhou uma alma, não vai para o céu. Aí você sai da igreja correndo, querendo distribuir folheto, porque você quer usar a pessoa como seu bilhete de entrada no céu. Não é um bom motivo. Não é um bom motivo. Estou querendo salvar os outros por minha causa. Aquele dia preguei aqui e um de vocês me fez uma pergunta bem atrapalhada, viu? O povo que gosta de fazer pergunta difícil para pastor. Falaram para mim assim, mas se cada um que vai para o céu tem que ter uma estrela na coroa, e o último? Falei, mas vai complicar o meu sermão assim, rapaz. Preguei tão direitinho, o camarada me atrapalha todo agora. E o último, como é que fica o último? Rapaz, olha, eu te dizer, viu, deu uma vontade de dizer, vai fazer trabalho missionário, ganhar alguém. Não é difícil de responder, depois que eu pensei. Na hora da raiva, eu não sabia responder. Não é difícil. Se ele não iria para o céu sem ganhar o outro realmente foi a estrela dele e ele foi a estrela do outro. Porque sem o outro ele não ia, então não vai ter no céu coroa sem estrela. Então, para quem tem esse tipo de complicação, eu já arranjei uma resposta, pergunta para os outros pastores, aí cada um vai ter uma. Mas o discípulo não é alguém que sai bem treinado para ganhar uma pessoa por motivos egoístas, pensando mais em si do que no outro, baseando sua vida e ministério num senso de culpa infeliz. Unidade na diversidade foi o importante tema repetido em muitas páginas da lição do último trimestre com o nosso Dr. Fortan. E devíamos aprender a trabalhar assim. Discípulos não são super-homens. O poder não é deles. O super-homem é Jesus de Nazaré. O poder é de Deus. É um poder que vence a morte. E não foi só aqui que Jesus falou isso. Quando se apresentou para João no 1º capítulo do Apocalipse, e João, você até já me viu pregar nisso, porque em alguma inauguração de igreja eu preguei isso. João, quando viu que era Jesus, além da saudade de um velho amigo que ele queria abraçar, ele foi e viu que Jesus não era mais o mesmo, agora vestido com a glória do céu, teve medo e pensou, vou morrer. Mesma coisa que Isaías no capítulo 6, quando na porta do templo teve uma visão do céu e pensou, eu vou morrer. Toda pessoa que compreende que está perto de Deus tem um senso de que vai morrer, porque Deus é grande demais. Jesus fez para João o que fará para qualquer um de nós que tenha medo. Colocou a mão no ombro e disse, não temas. Quem morreu fui eu. Ele falou, você não morreu ainda, João. Eu já morri, eu já ressuscitei, e eu tenho a chave da sepultura. Abri a porta pelo lado de dentro. Quer dizer, um poder sobre-humano, o poder de Deus, só Jesus tem. E as portas do inferno não vão prevalecer
sobre a igreja de Deus, as pessoas que são discípulos. Discípulos não são escolhidos por serem especiais. Ah, mas converteu-se um rapaz aí, pastor, mas o camarada tem tantos títulos e sabe tocar tantos instrumentos e uma inteligência extraordinária. Certamente Deus o escolheu para alguma missão. Não. Discípulos não são escolhidos porque são super habilidosos, porque são super inteligentes, porque são super especiais. Não. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Eu anotei aqui, por isso que eu não estou... O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. O Senhor vos escolheu, porque o Senhor vos amava. O texto tremendo, que me comove o coração. Nós não somos os maiores, irmãos. Nós gostamos de ser, né? Brasileiro é doido para ser o maior. Tudo. Perde de 7-1 e continua dizendo que é o maior, né? Assim, brasileiro sempre é o maior, o melhor. Agora tivemos o maior Campuri da história, semana passada. Nossa, maior, sempre o maior. Nós não somos os maiores. Quantos adventistas no mundo de bilhões de habitantes? Nos orgulhamos de ser cerca de 20 milhões. Muito bom, mas não somos os maiores, não. Católico bate a gente longe, muçulmano bate a gente longe e outros. Mas a Bíblia não diz que Deus nos escolheu porque fôssemos os maiores. Tampouco diz que Deus nos escolheu porque fôssemos fortes, porque na verdade somos fracos. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu porque nos amava. Deus seja louvado. Daniel orou, e no capítulo 9, nos versos 20 a 23, ele diz: eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, me instruiu, falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, oh Deus do céu. Por quê? A explicação: porque és muito amado. Nós somos feitura sua, diz o livro de Efésios, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Quem criou a gente? Deus. Para que nos criou? Para a boa obra. Quem criou a boa obra para a gente andar nela? Deus. Há um autor que alguns gostam de ler, e tem alguns livros em português. Tem muita coisa boa nesses livros. Talvez a gente não concorde com tudo que ele diz. David Platt, com 2 T's. Ele diz assim: você se arriscaria muito se ignorasse uma tarefa que seu chefe lhe deu no trabalho? Verdade? Seu chefe lhe deu uma tarefa e você não cumpriu. Tem risco. A maioria de nós, diz ele, jamais pensaria em fazer isso. No trabalho você obedece, de manhã, de tarde, de noite. Então, pergunta ele, como podemos ignorar as ordens do Rei do Universo, que um dia voltará como juiz? Pode ignorar? Se eu não ignoro a ordem do meu patrão, na verdade a gente não ignora a ordem nem da nossa mulher, irmãos, essa é a verdade. Saiu esses dias aí na internet um negócio do sujeito fazendo a consulta no médico, e o médico perguntou: o senhor exerce alguma atividade de risco? Ele disse: sim, de vez em quando eu desobedeço minha mulher. É risco, é risco, é risco. O outro que saiu também na internet, a internet é uma sabedoria.
Diz ali, eu não preciso de Google, minha mulher sabe tudo. É lindo isso. Você obedece. O patrão, a mulher, o filho que lhe aperta. E David Platt diz, vai ignorar as ordens do rei do universo, que vai voltar como juiz. Experimentar a Deus, diz ele, é o desejo de todo cristão verdadeiro. Acontece que, quando estamos sendo suas testemunhas e fazendo discípulos, então a gente experimenta a Deus. Não há nada mais importante do que experimentar o poder de Deus em primeira mão. Todos nós gostaríamos, presta atenção, todos nós gostaríamos de estar com Elias, quando invocou o fogo do céu. Todos nós gostaríamos de andar com Daniel, na cova dos leões. Todos nós gostaríamos de ver Pedro e João dizerem a um paralítico, levanta-te e anda. Mas estes milagres aconteceram quando os servos de Deus estavam sendo testemunhas de Jesus em situações críticas. Nós perdemos a oportunidade de ver o poder do Espírito quando nos recusamos a viver a fé. Perdemos oportunidades de experimentar a Cristo quando não falamos em nome dele. Compreendeu? Queria estar lá para ver o milagre. Queria estar lá para ver o terremoto que abriu a porta da prisão. Lembra? Aqueles milagres ocorreram no contexto da missão. Não vai ver se não estiver envolvido na missão. Tiago 1, 22, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Já olhei a hora aqui. Já entendi que deve terminar. O jovem rico foi embora triste. Esse eu tirei de um outro livro, não é ideia minha, não. O jovem rico foi embora triste. Mas Zaqueu foi pulando de alegria. E qual a diferença entre um e outro? É que um aceitou o que Jesus falou, se arrependeu e mudou de vida. O jovem rico, olhando assim de fora, fazer um formulário dele, um formulário de Zaqueu, ele era muito mais legal que Zaqueu, mas muito melhor. Rapaz, que fazia tudo direitinho, desde menino, criado ali nas coisas direitinho. Jesus só deu uma ordenzinha para ele e foi embora chorando. Zaqueu, ladrão, rejeitado, publicano, tinha que mandar uma parte dos impostos para Roma. O resto podia fazer corrupção. Eu sei que o mundo de hoje não é tanto assim, mas... Zaqueu encontrou com Jesus. Jesus falou, vou na tua casa. Ele falou, ai, ai, ai. Escondido na árvore para ninguém ver, porque era pequenininho, né? Foi na casa, antes que Zaqueu devolvesse o dinheiro roubado, se é que ele teria como devolver. Poderia até ter os recursos, mas provavelmente seria impossível encontrar cada pessoa que ele roubou para devolver. E Jesus disse, hoje entrou a salvação nesta casa. Um espírito de arrependimento e de mudança. Um desejo de viver as ordens do Senhor. Se você for ler o livro de Amós, o livro de Romanos, você vai encontrar no livro de Amós uma expressão interessante, tem que ler com atenção. O castigo de Deus rodeando Israel. E cada vez que o profeta dizia, aqui Deus vai castigar, vai mandar fogo. Os israelitas diziam, beleza, queima, Senhor. E aqui também. Pega o mapa no fim da sua Bíblia e vai lendo o livro de Amós, olhando o mapa. E você vai ver que o castigo de Deus vai dando volta. E tem uma hora que chega em Israel. Fala, mas você também vai ser queimado, seu desobediente. No livro de Romanos, uma outra estrutura linda. No começo, Paulo diz assim, os pagãos são indesculpáveis. Porque o que se pode conhecer de Deus está na natureza, eles podem conhecer. Mas se entregaram à corrupção. Indesculpáveis. Depois, capítulo 2, Paulo diz assim, e os judeus são indesculpáveis. Conhecem tudo, sabiam tudo. Não fizeram.
Mais adiante, Paulo diz assim, mas nós. Aí pensou, beleza, agora é a nossa vez, né? Tem uma personagem de quadrinhos argentina chamada Mafalda. Mafalda diz assim, nós os bons estamos ficando cansados. Sabe, quando nós os bons. Finalmente, Paulo vai falar de nós. Ele diz, nós não somos nem pagão, nem judeu. Nós somos os que querem fazer tudo direitinho. E Paulo diz assim, pois também estão perdidos. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um sem pecado. Todos precisam da graça. Agora você vai, depois do capítulo 7 de Romanos, que fala daquela luta íntima entre o bem e o mal, essa luta que a gente quer fazer uma coisa, acaba fazendo outra, e a que a gente não queria fazer, a gente fez. No capítulo 8 de Romanos, começa dizendo assim, mas não há maldição, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E no fim do capítulo 8, ele diz assim, e não há separação. Ele diz, nem a vida, nem a morte, nem os potestados, nem nada, nem nesse mundo, nem no porvir, poderiam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Êxodo capítulo 33, fiz esse sermão na ordenação de um dos nossos pastores aqui. Quando Deus disse para Moisés, chega, esse povo encheu a minha paciência, vai morrer tudo, e eu pego você, Moisés, e dou um jeitinho e faço outro povo. Moisés falou, não, senhor, faça favor, esse povo é ruim mesmo, me dá um trabalho danado. Mas se for para eles morrerem, eu peço para morrer também. Deus falou, não, então não morre. Mas eu não vou com vocês na terra. Deus testando a confiança de Moisés. Vou mandar um anjo entrar com vocês na terra. E Moisés disse, não, senhor, se o senhor não for comigo, eu não vou. E nesse lindo capítulo 33 de Êxodo, Deus diz assim, minha presença irá contigo. Deus seja louvado, aleluia. Seja o que for, depois do pecado, do rolo da vida, Deus diz, eu vou contigo. O meu Deus, Filipenses 4,19, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Portanto, ide, e eu estarei convosco. Quer a comunhão? Vá. A divisão é mais pedagógica, didática, para compreender, porque missão e comunhão são, em Cristo, a mesma coisa. Sem estar com Ele não vai dar para ir, sem ir não dá para estar com Ele. Mas para a gente treinar e decorar as coisas, é bom classificá-las. Em nosso concílio nós teremos a ocasião de relembrar a comunhão. E teremos a ocasião de relembrar aqui a missão. E Deus os abençoe a todos. Eu tenho um apelo para fazer nessa hora. Os pastores nossos, que eu disse, estão aqui para servir vocês, vão lançar um desafio para você. O desafio é simples. Nós já o fizemos na Assembleia da Associação em dezembro. Uma Bíblia preparada para se dar estudos bíblicos, com todos os recursos que a tecnologia moderna nos permite ter, a Bíblia. E o velho e bom livro Estudos Bíblicos, que quando eu entrei na obra era um livro de capa azul, grossão assim, depois virou mais fino e grandão assim, e agora saiu numa edição do tamanho da Bíblia. Olha, os dois cabem na pasta. Esta Bíblia não é para o irmão comprar e mandar de presente para o primo que mora num outro estado. Não. Essa Bíblia é subsidiada, e esse livro também. Quer dizer o seguinte, uma parte dos dízimos que você deu foi colocado aqui para ficar mais barato. A subvenção foi tão forte que a CPB teve que parar a impressão, só deu até um ponto. Agora, se quiser comprar, compra pelo preço regular de mercado. Vai ter, pelo preço normal. Essas aqui ainda são subvencionadas. É para dar estudos bíblicos. É para ensinar as pessoas o caminho do Senhor. Pastor, onde você está?
pegue a sua caixa de Bíblias e entrega para os seus anciãos. Você não está recebendo aqui um presentinho, viu, irmão? Na verdade, a sua igreja vai pagar a parte dela, ou você vai pagar, tá? Não é de graça. A associação paga uma parte, a união paga uma parte, e a divisão paga outra. Você também vai pagar a sua. Não é presente, não é lembrança, é ferramenta para o trabalho. Aqui está o poder de Deus, o poder que criou os mundos, está na palavra de Deus. E você tem aqui um livro de estudos bíblicos. Esse agito é só para receber a Bíblia, não é para ir embora não, né? Eu estou ouvindo, porque eu não fiz a oração final ainda. E quem sair sem a bênção da oração, não posso prometer nada para amanhã. Receba a Bíblia e o livro das mãos do seu pastor. Ele vai lhe ensinar a usar na sua igreja e na sua casa. Mas eu quero nesse momento fazer uma oração por você, você com a Bíblia na mão e o livro na mão. Eu ponho o meu sobre o coração, para dizer que eu gosto. Pega a Bíblia e pega o livro. Irmãos da igreja do UNASP, não se preocupe se você não ganhar a Bíblia hoje. Tem um dia que a associação tem um plano e vai ter a Bíblia aqui na igreja também, né, pastor Brenha? Hoje é da Oeste, mas você vai ter seu plano. Pega a Bíblia, irmão. Levanta com a Bíblia na mão e vamos cantar um hino que diz que o Senhor está sempre conosco. E depois eu vou fazer a oração da bênção. Por favor, o último hino. Qual é o número mesmo? 359. Vem os cantantes aqui e eu vou cantar junto. Vamos cantar o hino 359 do nosso inário, com a Bíblia na mão. E o plano de se dar estudos bíblicos e ganhar uma alma para Jesus. Vamos lá. O Senhor estará com todos, sempre, para ajudar na missão. Vamos cantar, irmãos? Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor. Quem sabe a segunda voz faz. Pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sábio e compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos teus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que Ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor, e que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um, os dias que me entregas nesta minha peregrinação.
Deus querido, neste momento nós te agradecemos o tremendo privilégio de podermos ter em nossas mãos as santas páginas da Tua Sagrada Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque vivemos num tempo sem igual. Quando no passado as pessoas precisavam decorar os textos da Bíblia porque ela não estava disponível. Hoje está disponível para a gente em todas as mídias, mas especialmente na página impressa. Muito obrigado, Senhor, por poder colocar a Bíblia sobre o nosso coração. Nós amamos Tua Palavra mais do que qualquer outra coisa. Nós colecionamos Bíblias, temos tantas em casa, como quem coleciona discos de um cantor predileto, porque nela julgamos ouvir o doce som da Tua voz. Pedimos-te que Tua Palavra faça bem para a nossa vida. Vai transformando nossa vida à medida que o tempo passa, para a gente ir se tornando parecido com Jesus. E que a Tua santa influência seja refletida pelo nosso viver, pelo nosso coração, para que outras pessoas conheçam esta graça infinita que tanto bem nos faz. Ajuda, Pai, a esse grupo de anciãos, de diretores de igreja, de diretoras de igreja, que eles sejam um lampejo do céu na sua igreja, que eles sejam o começo de uma grande obra, para que todo que assiste na igreja, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja não apenas um membro da igreja, mas seja um discípulo em nome de Jesus. Perdoa nossa fraqueza, nosso pecado, como os discípulos do passado, nós também somos falhos, mas confiamos no Teu poder incomparável, infinito, que pode vir em nossa ajuda para vivermos o duro combate da fé. Abençoa cada um de nós e usa-nos como ferramentas Tuas. Pedimos-te na certeza de que nos ouves e em nome de Jesus. Amém. Amém.